Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de genética, falando ainda de grupos sanguíneos, mas tratando especificamente do sistema RH. Então você já se perguntou por que algumas pessoas são classificadas em relação aos tipos sanguíneos como positivas ou negativas? Então, algumas pessoas têm o sangue A positivo, A mais, ou A negativo, O positivo, O negativo. Isso tem relação direta com o sistema RH. E esse sistema também ele é extremamente importante na classificação de doadores e receptores nos procedimentos de transfusão sanguínea. Mas como o sistema RH foi descoberto? Em 1940, Landsteiner e colaboradores descobrem um novo grupo sanguíneo. Eles classificaram esse grupo como sistema RH. Então eles injetaram hemácias de macaco rhesus em coelhos e ocorreu a produção de anti-RH, anticorpos. O que aconteceu nesse caso? Eles pegaram sangue deste cara aqui, macaco rhesus, injetaram em coelhos de laboratório e observaram que este coelho, o organismo do coelho, produzia um anticorpo chamado, então, eles chamaram de anti-RH, porque esse anticorpo ele combateu as células invasoras, as hemácias. Então o organismo do coelho estava lá bem belo, paradinho, injetaram as hemácias e ele, opa, tem algo estranho, temos um invasor, vamos nos proteger, vamos produzir anticorpos e vamos combater esse invasor. O que esse invasor tinha para ser classificado como invasor? Algo estranho, né? Então ele tinha o fator RH nas hemácias. As hemácias do macaco rhesus continham um fator RH que não estava presente no corpo do coelho. Então o corpo do coelho identificou isso como algo estranho e combateu. De que forma? Produzindo anticorpos chamados, então, por Landsteiner, de anti-RH. Eles fizeram, então, outros experimentos, dessa vez testando o anti-RH com sangue humano. Então, a partir do sangue do coelho, eles extraíram um soro, misturaram com amostras de sangue humano e perceberam que em 85% das amostras houve aglutinação. Ou seja, o anticorpo anti-RH, os anticorpos anti-RH combateram o sangue humano, aglutinaram o sangue humano em 85% dos casos. O que significa? Que estas pessoas, essas pessoas, 85% dessas pessoas continham em seu sangue o fator RH. Então elas foram chamadas de RH positivas, as pessoas que tiveram as hemácias aglutinadas. Então, da mesma forma que aconteceu com o macaco, o sangue dele não foi combatido, o coelho não produziu anti-RH para combater o sangue do macaco. Então, da mesma forma aconteceu com o sangue humano. Portanto, essas pessoas, o sangue dessas pessoas continha o fator RH presente e foi combatido pelo anti-RH. O anti-RH, ele é, como o nome já diz, ele é anti-RH, ele não gosta, ele não quer o RH perto. Então ele vai lá e combate. É um anticorpo. Em 15% dos casos não houve reação. Então essas pessoas foram classificadas como RH negativas, RH menos, certo? RH positivas, RH mais, negativas, RH menos. Então elas não tinham o fator RH presente no seu sangue. E aqui o experimento, uma imagem ilustrando o experimento. Aqui uma gota de sangue, pingou o soro com anti-RH. O que acontece? Nada. Não aconteceu nada? Tranquilo, essa pessoa não tem o fator RH, ela é RH negativo. Neste outro exemplo, perceba que o sangue está todo aglomerado, ele está dispersado em bolinhas. Isso aqui é a aglutinação do sangue. Tá? Então, essas pessoas possuem o fator RH, pingou o anti-RH ali, aglutinou, elas possuem o fator RH. Então, como eu disse, em 85% dos casos, as pessoas possuem o fator RH presente nas hemácias, então o anti-RH ele irá reagir na presença deste sangue. Em 15%, o anti-RH não irá reagir na presença. Aqui a ilustração do experimento com o macaco. Tiraram o sangue do macaco, injetaram o sangue do macaco rhesus no coelho, produziu anticorpos, retiraram do sangue do coelho um soro contendo os anticorpos e fizeram os testes com o sangue humano. Então misturaram, né, o soro com o sangue humano
E a reação: aglutinou, RH positivo, contém o fator RH. Não aglutinou, RH negativo, não contém o fator RH. Então, a determinação genética do grupo RH. Conforme nós vimos também para o sistema ABO, o grupo RH também possui genes envolvidos na determinação. Então, os grupos RH são condicionados por 2 alelos. Tá? Um alelo dominante e um recessivo, o Rzão e o Rzinho. Então, eles têm dominância completa. É necessário apenas um viável para que a característica seja expressada. Então, pessoas portadoras de pelo menos um alelo dominante, ela pode ter o genótipo, então, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Um alelo dominante apenas, ela já irá produzir o fator RH. Ela será RH positivo. E pessoas homozigóticas recessivas, então elas precisam ter os 2 alelos recessivos, elas não irão expressar a característica, então elas serão RH negativas, elas não terão o fator RH nas hemácias, certo? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Quando o sangue do macaco foi introduzido no coelho, o que o organismo do coelho fez? Produziu anticorpos, correto? Porque no organismo do coelho não existia o fator RH. E nas células sanguíneas do macaco, sim. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma mulher está grávida de um bebê. A mulher, ela é RH negativo. Ela não possui o fator RH no corpo dela. E a criança é RH positivo. O que acontece neste caso? Então, primeiro a gente tem que imaginar o seguinte. Naturalmente, nós não produzimos anti-RH, o anticorpo que combate o fator RH, certo? Nós só vamos produzir anticorpos anti-RH quando formos sensibilizados, da mesma forma que o coelho foi. Então, quando nós tivermos contato com o fator RH. Então, o nosso organismo vai identificar como um corpo estranho, opa, vou produzir anticorpos, porque entrou algo estranho aqui. Se não entrou nada estranho, não produz, não precisa se defender de algo que não existe, correto? Então, pessoas que são RH positivo não produzem anticorpos, por quê? Não faz sentido combater algo que está presente do próprio corpo. Existem casos de doenças autoimunes, mas no nosso exemplo, nós não vamos trabalhar com isso. Tá? Existem casos de doenças em que o corpo reconhece células e tecidos do próprio corpo como invasoras, por uma série de fatores. Mas não é o caso normal, a normalidade não é essa. E pessoas RH negativo também não produzem anticorpos, porque não tem ali o RH positivo, o fator RH, e elas não produzem anticorpos naturalmente, só em caso de sensibilização, certo? Neste exemplo aqui que eu dei, o que acontece? Durante a gestação não acontece nada. A mulher não tem anti-RH, o bebê está ali, tranquilo, se formando, tudo certo. O problema é durante o parto. Durante o parto, ocorre o rompimento da placenta, a membrana que protege o bebê no útero da mãe. E com o rompimento da placenta, ocorre a passagem de hemácias fetais. Portanto, se esse feto é RH positivo, as hemácias, claro, vão ter fator RH. E elas vão passar para a corrente sanguínea da mãe. Vão se misturar com o sangue da mãe e o organismo materno vai produzir anticorpos anti-RH. O que aconteceu aqui? A sensibilização. O corpo se imunizou, produziu anticorpos para combater o fator RH. O bebê nasce, tudo certo, não acontece nada. O problema acontece mesmo na segunda gestação. Digamos que essa mulher tenha novamente um filho e que este filho, ou filha, um bebê, né, ele também seja RH positivo. Então, nesse caso, ela já terá sido sensibilizada pela primeira gestação, produz anticorpos, ela já produz anticorpos constantemente e em grande quantidade, e esses anticorpos, então, atravessam a placenta, eles passam, atravessam a placenta e passam para o corpo, para o organismo do feto, do bebê. Tá? Então, eles vão para a circulação fetal, causando uma série de complicações no organismo do bebê, que continuam mesmo após o nascimento. E que complicações são estas? Então, existe uma doença chamada eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, DHRN,
em que ela então destrói as hemácias, então, porque claro, tem um anti-RH no corpo de uma criança RH positivo, de um indivíduo RH positivo. Então, o anti-RH vai combater as hemácias, porque ele identifica como invasoras, destrói as hemácias e causa uma forte anemia, porque as hemácias transportam oxigênio para as células do organismo. Então, causa uma forte anemia e, como reação, o corpo do feto, do indivíduo que está sendo afetado, produz eritroblastos, que são hemácias imaturas, mas que também não fazem uma função completa, perfeita, não tem um bom funcionamento, da mesma forma que hemácias maduras. Né? Então, esta é a eritroblastose fetal, causa uma séria anemia, uma forte anemia no feto. Mas como prevenir isso? Então, existe uma forma de prevenção nesses casos, em que se faz um acompanhamento da gestação, consegue-se hoje definir qual é o tipo sanguíneo do bebê ainda durante a gestação. Então, eles fazem no ato do parto, no momento do nascimento, injeta-se anti-RH, tá? Eles injetam, né, uma injeção, a redundância, mas eles injetam anti-RH no corpo da mãe, no momento do parto, e esse anti-RH destrói na hora as hemácias fetais que entram no organismo da mãe, através daquele procedimento do rompimento da placenta que eu expliquei para vocês. Então eles injetam anti-RH, encontram já as células sanguíneas do feto, destroem e impedem que a mãe se sensibilize, porque esses anti-RHs que foram introduzidos aqui no corpo da mãe não são dela. Então, se entrou o anti-RH e já combateu as hemácias contendo o fator RH, o corpo não precisa produzir anticorpos, ele não vai nem dar bola, nem vai saber o que aconteceu. Aconteceu uma guerra ali, ele nem sabe. Certo? E daí, então, a mãe consegue, na segunda... Isso eles fazem na primeira gravidez, tá? Eu esqueci de explicar, eles fazem na primeira gravidez. Então, ela não se sensibiliza. E a partir daí, então, ela consegue ter uma segunda gravidez tranquila. Também tem que fazer o mesmo procedimento, se o feto for RH positivo. Faz também a introdução do anti-RH no momento do nascimento, tudo certo. Fica tudo certo. Então, assim, nós determinamos os grupos sanguíneos em relação a ser positivo ou negativo. Se ele é positivo, ele contém o fator RH, ele é RH positivo. E se ele é negativo, ele não contém, né, o fator RH. E nós vamos ver um vídeo a seguir, agora nesta aula, explicando melhor as relações entre doação dos diferentes grupos sanguíneos. Tá certo? Espero que tenham gostado e até a próxima atividade.